Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura semanal global macroeconômica. Hoje é dia 28 de maio de 2023 e temos aí uma série de apresentações a fazer a respeito da nossa leitura do mercado. Um adendo apenas, né, para quem nos segue há mais tempo, nós mudamos de cidade, né? A empresa mudou, agora está em São José dos Campos, ainda estado de São Paulo, né, uma cidade próxima. E daqui para frente vocês devem perceber aí algumas alterações nesse sentido nas nossas redes sociais, nosso site, etc. Então, só avisando aqui que é um novo momento que estamos enfrentando, então mudamos de cidade e seguiremos da mesma forma como seguimos antes, tá? Aqui nas publicações, etc. Essa é apenas a nossa sede que teve aí uma mudança de localidade, tá bom? Então, como de hábito, nós vamos abordar estes ativos que estão aqui em tela, né? São os ativos que são importantes para compreendermos o contexto macroeconômico global e adicionaremos aí uma série de comentários conforme for o caso, ok? Vamos lá, então vamos para o primeiro gráfico, vamos mudar aqui para o cantinho inferior e o essencial, né? A gente sempre começa falando dos juros, né, de 30 anos. É o juros longo, os juros longos. Juros é uma palavra, às vezes a gente fica na dúvida, né? Porque tem um S no final. São os juros longos de 30 anos dos Estados Unidos, que a gente consegue observar em bolsa de valores lá, né? Lá os títulos públicos são negociados diretamente em bolsa de valores, é bem mais prático do que aqui no Brasil, que apesar do Tesouro Direto estar sob a custódia da B3, né, da Bolsa Brasileira, a negociação em si não é feita no mercado secundário, né, no pregão, como a gente chama. Bom, os juros continuam seguindo uma queda, né? Mas observem aqui que na sexta-feira, apesar da cor magenta, né, esse meio rosadinho aí, ele teve uma alta. Tá? Na próxima semana a gente vai ter reunião do FONC. Na próxima semana não, daqui a... Agora eu me confundi. Logo, logo vamos ter a reunião do FONC, que é a reunião do Banco Central Americano. Me fugiu agora a data correta. E fim de semana é bava, né? Mas assim, vai ser em breve e existe aí uma ideia de que o Fed deve, né, o Banco Central Americano deve aumentar os juros em mais 0,25 pontos base, ou 0,25% ou 25 pontos base. E talvez isso já tenha dado aí, essa notícia começou a circular na sexta-feira, talvez isso tenha estimulado uma ligeira alta aqui. A visão ainda para 30 anos é de queda, né? A visão longa, obviamente. E como a gente está chegando na reunião do FONC, que tem esse risco de default, né, do Tesouro Americano, né, o default é o não pagamento dos juros pela primeira vez na história, né, e hoje é a última publicação que fazemos no mês de maio, né, e justamente está chegando perto desse momento arriscado. O governo americano ainda tem algumas medidas, por assim dizer, paliativas a tomar antes de um default, de fato, né, antes de deixar de pagar os juros. Acho que isso vai ser a última alternativa para ele. As negociações seguem, né, com o Congresso. E assim, sempre que eu tenho visto esse impasse, ele se resolve na última hora, no último minuto. Então, não é um problema. O que eu estou vendo apenas é que o mercado, olhando os juros aqui, o mercado parece estar tranquilo. Porque se ocorrer um default, qual que é a consequência natural, além das diversas consequências ruins para a economia americana e para a economia global, que vai sofrer também, né, por tabela, por consequência, é que o juros deveria estar subindo. Né? Porque se um governo não paga bem os teus juros, a, a, a visão natural é que aqueles que compram, que financiam o governo, que compram os títulos públicos, exijam uma remuneração maior pelo risco maior. Isso é algo óbvio. Por isso que aqui no Brasil os juros não podem cair, né? Porque o governo atual oferece um risco elevado. Os juros cresceram no governo anterior por causa da pandemia, né? Houve um risco de inflação, né? E aí, com o risco de inflação, foi necessário aumentar os juros para conter a inflação, né? A inflação subiu de qualquer maneira, mas foi contida em parte pelo aumento dos juros. Aliás, o Banco Central brasileiro está fazendo um trabalho brilhante nesse sentido.
brilhante mesmo. E não está cedendo às pressões, o que é bom. Né? Porque não adianta descer na canetada. Né? A presidente Dilma fez isso e foi um caos. Né? E que, inclusive, levou ao seu impeachment, não só isso. Então não dá para baixar na canetada os juros. Né? Os juros tem que ser uma política monetária, não uma política de governo. E os Estados Unidos ainda enfrentam risco de inflação. E aí, naturalmente, né, o Fed pensa em aumentar os juros. Aqui no Brasil, eu acredito que exista mais um razoável risco de inflação nesse momento. Se ocorrer a confirmação do aumento do juros do Fed, vai estar confirmado que existe ainda mais risco de inflação brasileira. Né? A gente é muito dependente do mercado global. Né? O mercado americano é uma excelente bússola do mercado global. Então, não é o momento de se falar em queda dos juros brasileiros. Não por enquanto. Eu tenho visto uma série de influenciadores, até de casas de análise, falando que os juros vai cair e que a bolsa vai aumentar, que a bolsa nunca esteve tão barata, é verdade. Mas ela está barata em relação ao passado. Em relação ao futuro, eu sempre falo isso. Né? Ela está barata ou está cara? Esse é o ponto. As empresas, na atual condição e no atual cenário brasileiro e global, terão condições de entregar lucros equiparáveis àqueles que elas entregaram no passado? É isso que decide se o preço dela subirá na bolsa ou não. Fora momentos aí de medo, de incerteza, etc. É isso que decide, é o lucro. Aqueles que investem no longo prazo na bolsa de valores estão interessados essencialmente no lucro das empresas e na solidez financeira das empresas. Não adianta lucro sem solidez também, né? É uma quebra, quando são americanas da vida aí, que já não lucrava tanto e ainda dá uma encrenca dessa. Certo? Bom, isso eu vou falar, mercado brasileiro eu vou falar mais amanhã, na publicação de amanhã. Então, vejam, juros caindo, eu sempre falo, se o juros está caindo nos Estados Unidos, o mercado não acredita ou não precifica ainda o risco de default, né, de falta de pagamento dos juros do Tesouro Americano. Simples assim. Tá? Vamos ver o resto? Aqui uma visão um pouco mais aproximada. Né? A gente percebe aqui um movimento de alta na sexta-feira, né, que também teve há pouco tempo atrás, poucos dias atrás, outro movimento de alta que corrigiu. Então, assim, não parece tudo isso daqui, ó, muito tranquilo. É uma queda tranquila. Né? Não houve praticamente nenhuma ruptura da tendência de queda. Aqui rompeu esta tendência aqui, esta linha que passa por aqui. Né? Aqui tem uma linha. Eu sei que eu não sou muito bem coordenado para o mouse, mas aqui tem uma linha. Né? E ela, se a gente vier até aqui, ó, ela rompeu, mas estabeleceu uma nova linha. Ó, uma nova linha. Simples assim. Certo? E esse ponto aqui ainda não rompeu esta linha. Na verdade, ela determinou um segundo ponto aqui, né? Porque teria de sair daqui e vir até aqui, ó. Certo? Então, não houve ainda, vamos apagar toda essa encrenca aqui. Olha só, daqui, aqui, ainda falta um pouquinho. Né? Eu sei que a linha tá torta, tá, gente? É que neste programa aqui eu só consigo fazer a linha manual, não consigo. Não um programa de análise, né? Porque aqui tá no PowerPoint. Mas no próprio PowerPoint eu não consigo fazer uma linha de fato reta aqui, né? E eu estou usando a edição do PowerPoint para fazer essa marcação. Tá bom? Então, o que a gente vê nos juros? Não está precificando o default americano. O mercado não acredita, na minha opinião, em default americano. Tá? Apesar de alguns falarem que sim, a realidade da negociação na bolsa mostra o contrário. Tá? S&P. S&P, ele está lateralizado. Né? Ele fez uma nova alta. Aqui, ó. Nova alta aqui. Né? Ainda aprendo. Uma nova alta. Não é para deixar borracha, Ricardo. Vamos lá. Ó, uma nova alta aqui. Tá certo? Tá um pouquinho longe. Né? E a sexta-feira foi um rally. Né? Um belo de um rally.
principalmente pelo resultado de algumas empresas do ramo tecnologia, que impactaram muito mais no Nasdaq. A gente já vai ver. Mas acabou tendo aí um ânimo exaltado na sexta-feira na Bolsa Americana. Aqui está o gráfico mais rápido, né? E a gente percebe realmente que ele foi, ó, e chegou no limite recente, na resistência recente, certo? Então, pode haver uma ruptura desse limite ou não. Vamos voltar aqui no diário um pouquinho, ó. Vocês veem que o Maximus inverteu, né? Foi algo que estava caindo, ó, voltou, quer dizer, é uma mudança de ânimo do mercado. E aí o gráfico não reflete tão bem, e houve uma mudança muito radical. Aqui, como o gráfico é mais lento, dá para se perceber melhor, foi uma coisa mais pausada. Olha só, ele virou e está lá no positivo, certo? Com uma boa chance de subir. O índice de deslocamento aqui está 100%. Direcional, aliás, né? O índice direcional está em 100%. Ou seja, é o índice máximo, né? 100% de positivo. A probabilidade máxima dele continuar no positivo. Certo? Então, vamos acreditar que o mercado vai continuar subindo essa semana que vai entrar. Aqui está o Nasdaq que eu falei, olha só, olha que belo rally, olha que belo rally. Ele rompeu a linha de tendência de alta que já estava, o canal, né? A linha de tendência de alta está aqui embaixo. Certo? Ele rompeu o canal paralelo que estava passando pelos máximos. Aí chegou lá perto, está chegando perto, né? Ultrapassou a segunda volatilidade, está chegando perto, está a caminho da terceira. Certo? O Maximus esticou bonito aqui, ó, na sexta-feira, mas percebam que ele mudou radicalmente o movimento de queda. Esse movimento aqui, né, que já estava vindo desde aqui, ó. Certo? O NCI, né, que é o índice de agitação do mercado normalizado, ele já, olha só, caiu bastante. Tá? Então, ele já está mostrando que esse movimento está um tanto saturado. O índice de deslocamento aqui, né? Não é deslocamento, hoje eu estou confundindo tudo, tá? Fim de semana tá bravo. Direcional, o índice direcional, ele está em quase 75%. Ou seja, está muito, muito bom. Mas ele já não está em 100, ou seja, já não tem tanta probabilidade de que ele continue subindo. Foi uma esticada forte e ele deve passar por uma correção. Vamos ver o tempo mais rápido? Olha lá. Ele foi direitinho. Tá? Ele foi até o limite. Olha, chegou na terceira volatilidade. Não existe como um preço sustentar-se além da terceira volatilidade, exceto num movimento incomum e exaltado do mercado. Sempre que o preço chega na terceira volatilidade em situação normal, ele costuma retroagir ou lateralizar para tomar fôlego. Aqui pode ser uma lateralizada, que ele vai continuar lateralizando aqui, afasta-se da linha de terceira volatilidade, normalmente chega até a segunda, deve estar por aqui, ó. E aí sim a situação toda se equilibra. Certo? Então, o que a gente pode acreditar neste momento, mesmo com o índice de deslocamento a 95 aqui no tempo menor, é que esta semana o Nasdaq vai ter que passar por uma correção. Pode ser uma correção lateral. Ele tem que se afastar da linha de terceira volatilidade para voltar a subir. Ele dificilmente continua subindo aqui, a não ser, como eu falei, que exista uma empolgação anormal do mercado. Mas aí tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de movimentação anormal, ela não costuma durar. Certo? Ou, se o mercado estiver muito empolgado, ela pode ir subindo colada com a terceira volatilidade. A volatilidade realmente abrir, né, escancarar, né, abrir aqui, ó, aqui ela não está aberta, ela teria de abrir aqui
E aí, se ela abre aqui embaixo, significa que você está no movimento de expansão de volatilidade. Certo? E a volatilidade do Nasdaq na semana passada não foi elevada, foi baixa. Tá bem contraída aqui, ó. Olha como as linhas estão contraídas. Isso mostra uma volatilidade baixa. Ela vai ter que realmente abrir, inclusive aqui embaixo, para mostrar que há uma expansão. Se houver uma virada desta linha aqui, né, que é baseada no desvio padrão das variações verdadeiras de preço, né, diferente do Bollinger, que é baseada no preço. Tá? Então, aí sim ela pode ir colada com a terceira e subindo mais vezes, mas não é o que está mostrando aqui. Ó. Se isso daqui está fechado, o mais provável é que lateralize. Se esse comportamento mudar, aí sim ela pode engrenar. Mas lembre-se, isso aconteceu pós bons resultados de algumas empresas. Uma delas foi a NVIDIA, né, que produz um dos chips que é mais recomendado para utilização com sistemas de inteligência artificial. E naturalmente vocês têm visto aí certamente muita coisa sobre ChatGPT e outros mecanismos de inteligência artificial que precisam de uma memória de um processador muito rápido. Né? Normalmente isso é feito pelos processadores de gráfico, né? As GPUs, certo? Não pelas CPUs, que são os centrais de processamento dos computadores normais. Tá? Então eu vejo, por exemplo, quando eu rodo simulações no meu computador aqui, apesar de eu ter um processador de última geração, né, 13ª geração e tudo mais, ele vai a 100%, né, com seus 24 cores e núcleos, né, e ele toma todo o processamento da minha placa gráfica. Certo? Isso, assim, o processamento da placa gráfica vai lá para o alto. Tá? Quando eu faço simulações para, por exemplo, algoritmos genéticos para otimizar os indicadores. Então a GPU ela é muito importante. Aí ela ajuda muito o processamento do computador, vai muito mais rápido. Certo? Então a NVIDIA despontou e outras despontaram na cola, né? A Microsoft deu uma aumentada também, não tão animada quanto a da NVIDIA. Só que isso vai passar por uma correção. Tá? Eu tinha comprado um pouco antes as ações da NVIDIA, subiu praticamente 30%, vendi. Ah, vai subir mais. Meu, 30%, tô feliz da vida. Eu não peguei os 30 inteiro, né? Peguei 26 por aí, 25. Tô feliz. Vendi. Quando ela cair e corrigir de novo, eu compro de novo. Eu quero pegar movimento, eu quero ganhar dinheiro, não ficar não ser sócio da empresa. Eu também acho legal ser sócio da empresa, mas numa visão de mais longo prazo, pensando na minha aposentadoria e tal. E empresa de tecnologia, eu prefiro usar, porque ela tem movimentos bruscos, né? Prefiro utilizar para ganhar dinheiro. Para ganhar, para aposentadoria, eu prefiro colocar em algo mais calmo, tipo os REITs, né? Que são os fundos imobiliários americanos, ETFs de alto dividendo, coisa desse tipo. Então, assim, eu falo mais isso nos meus cursos, né? Mas acho que você tem que saber dosar. Né? Não dá para ganhar 30% todo dia. Né? Só se você fizer day trade. E for bom nisso, né? O que é muito difícil. Também ensinamos isso nos nossos cursos, mas não é papo para agora. Vamos lá. Vamos avançar aqui que eu já estou muito falante e saindo um pouco do assunto, peço desculpas. Aqui o Dow Jones é um índice importante para mostrar a atividade industrial. Esse é o Dow Jones Industrial, né? Ele também tem o Dow Jones Transporte, mas o transporte não é cotado em bolsa de futuros. Esse daqui é o Dow Jones que é cotado em bolsa de futuros, né, em Chicago, e mostra a atividade industrial. E a atividade industrial americana tem caído. Tem caído. Olha, ele acusou o movimento das tecnológicas, né, que aconteceu lá no Nasdaq, assim como o S&P. Né, ele acusou, houve um ânimo generalizado no mercado na sexta-feira, mas o movimento é de baixa. Ainda há aqui, olha só, uma tendência de baixa claramente estabelecida que não foi tocada. O Maximus deu uma viradinha, mas é uma viradinha. Cuidado para não acreditar que o negócio virou totalmente. Claro que se o Nasdaq e o S&P
forem para cima, o Dow Jones fatalmente vai seguir. Mas isso aqui mostra atividade industrial, é um índice importante para mostrar o seguinte: a atividade industrial, em termos de preço de bolsa de valores, tem caído. Significa que os investidores e os operadores, né, os traders, não acreditam, neste momento, em um crescimento industrial nos Estados Unidos, o que é sério. É grave em termos de macroeconomia. Vamos ver aqui um pouco, com um gráfico um pouco mais rápido, né, com cortes maiores. Olha só, a tendência de baixa está aqui estabelecida, né? Ele deu uma viradinha de quinta para sexta e de sexta-feira principalmente, né? Mas não passou da mandíbula do crocodilo. Aqui ainda está na fase negativa, apesar de estar chegando no zero do Maximus, né? O índice de deslocamento está em 35, né? Ainda não é uma probabilidade tão alta, certo? Então, vamos com calma. Não anima muito o Dow Jones, certo? Russell são as pequenas empresas. As pequenas empresas, como eu já falei várias vezes aqui, estão sofrendo porque são muito alavancadas, né? E toda vez que o juros real está alto, não é o juros que a gente leu aqui que é o especulativo, é o real, né? Ele está alto e com uma tendência de subir mais ainda, né? 64%, se eu não me engano, dos entrevistados do mercado financeiro acreditam que os juros vai aumentar de novo nos Estados Unidos, na próxima reunião do FONC. Assim, ela está se mantendo lateralizada, tá? Alguns movimentos para cima e para baixo. O Maximus em queda, com o DI na faixa de 53, né? O que mostra que ele estava caindo de um movimento de alta, né? Que foi esse daqui, ó. Ele ainda pode voltar a dar uma subidinha. A sexta-feira ajudou, né? Ajudou um pouquinho, porque também tem algumas empresas tecnológicas que estão no Russell. Algumas daquelas que subiram eventualmente, não as grandes, obviamente, mas algumas pequenas, algumas startups, por exemplo. Assim, não é animador. Aqui, num tempo mais rápido, a gente vê lateralizado também, com volatilidade, mas lateralizado. Né? O movimento de sexta-feira foi positivo, né? Alta. O Maximus deu uma virada, mas ainda está no lado negativo. Quer dizer, nada para se animar bastante. Dá uma animadinha, não muito. Certo? Aqui, juros 10 anos na Europa, vou tentar acelerar um pouquinho, porque eu falei demais. Mostra também a continuidade da tendência de queda, mas, olha, ele ainda não superou os picos, os fundos recentes. Está chegando nesse primeiro fundo aqui mais recente, mas ainda não chegou nesse. Está bem lateralizado ainda, tá? Puramente lateralizado. Aqui, olhando um pouco mais de perto, né, como falei, ele encontrou suporte neste fundo aqui, ó, este fundo aqui, este fundo aqui, certo? E começou a dar uma animadinha, né? O mercado americano pode ter ajudado um pouco, mas o que me parece é que ele vai continuar caindo. Tá? É chato dizer isso, mas é a realidade. Okay? Aqui o Eurostoxx, né? São as ações europeias, as 50 maiores ações europeias. Mostra aqui uma correção e uma animada na sexta-feira. É um movimento muito parecido com o S&P. Né? Uma queda, encontrou suporte aqui, ó, muito próximo desse aqui. Então, que está próximo desse topo aqui, ó. Coloquei ali um pouquinho mais acima, mas é a mesma coisa, certo? E voltou a animar. O Maximus ainda está no lado negativo, apesar de ter virado aqui, né? Tá cinzinho aqui, apesar de ter virado. O DI de 26, 27 não anima nem um pouco. Ok? Vamos lá. O Eurostoxx agora com um tempo menor, olha, dá para ver que ele animou bastante na sexta, né? Mais, não me empolga, tá? Eu ainda estou vendo aqui uma linha aproximadamente horizontal.
É isso que eu estou vendo. Lateralidade. Tem possibilidade de virar um pouco para alta? Até tem, mas ainda é razoavelmente lateral aqui. Se o mercado americano se empolgar, naturalmente o mercado europeu se empolga ao mesmo tempo. Certo? Agora aqui o índice DAX, o índice alemão, um índice importante, continua mostrando um DAX indo para cima, né? Mas, como é que eu vou dizer? Ele está mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, respeitando ainda esse fundo aqui, né? Aqui está respeitando bem o fundo, certo? Movimento muito parecido com os outros, nada de anormal. Eu diria que ele deve retomar um pouquinho de alta essa semana, essa é a minha visão, tá? Mas bem arriscado, pode ser lateralidade também. Aqui olhando um pouco mais de perto, ele realmente teve um forte impacto do mercado americano, certo? Aqui subindo, mas, como eu já disse, não empolga, ele não rompeu nenhuma resistência. Pode simplesmente lateralizar e corrigir de novo. Aqui o Nikkei, japonês, tem continuado no seu caminho de ascensão. Calma, metódica, mas para cima. Isso é bem legal. Bem legal mesmo. Quem comprou Nikkei lá no começo, 2 meses atrás, ou aqui nesse fundo seria um momento bem legal de comprar. Ele só está dando alegrias. Está indo muito bem, ele deu uma corrigida, já virou de novo, né? O movimento na Bolsa Americana pode ter animado. Vocês veem aquilo que eu falo, ó, quando bate na terceira volatilidade ele se afasta. Tá? E perceba que a linha de baixo da terceira volatilidade continuou para cima, não abriu. Bollinger não abriu. Certo? Então ela não ia ter condições de ir colada aqui. Olha só. Aqui, ó, ele abriu depois, né? Mas olha como ele colou aqui e já separou. Certo? E aqui foi encontrar suporte. Tem que ficar atento nessas linhas, se elas deixam o gráfico supostamente um pouco poluído para quando a gente não entende o que está aí. Mas na hora que a gente entende, a gente consegue ver tudo. E mais um pouco. O Maximus está com uma boa posição, né, próximo da linha de 68, do Fibonacci 68, 62, aliás. Muito bem, está indo muito bem. Né, o DI 67 quase, daqui a pouco ele muda para verde claro, ou seja, pegar o máximo de probabilidade antes de chegar a 100. Eu acho que ele tem boas chances, sim, de continuar aí na sua caminhada de alta. Vamos ver um tempo menor. Olha só, ele encontrou uma resistência, aliás, um suporte aqui, né, que foi muito próximo da linha da mandíbula, entre a primeira e a segunda volatilidade, mais para a primeira, né, ele está tocando a primeira aqui. Aqui no Maximus, ele chegou na linha de 38, encontrou suporte, muito bem. Eu acredito que, de fato, olha, esse movimento aqui tem mais para ir, ó, porque ele acabou de passar do zero no Maximus, acabou de passar do zero, acabou, está na segunda volatilidade, ele vai ter que lateralizar um pouquinho e depois subir. Acho que é isso que ele vai fazer. Depois a gente confere aí na próxima semana o que vai acontecer. Índice, aliás, o ouro agora, né, o ouro continua seu movimento de queda, nada de excepcional, né? E aí aquilo que eu falo, gente, olha para o mercado, né? Veja as pessoas preocupadas com o default americano ou excessivamente empolgadas com o fato da Bolsa Brasileira estar negociando abaixo dos seus múltiplos. E não olha para frente. Isso é reflexo de ações passadas. Olha para o ouro. O ouro está mostrando o quê? Se ele está caindo, ele está mostrando uma certa calmaria em termos inflacionários no mercado. Ele não está mostrando que a inflação vai aumentar com força no ponto de vista dos especuladores, os caras que ganham dinheiro.
certo? Ele tem caído. Ele tem caído, não existe uma visão de elevado risco. O ouro cresce quando aumenta o risco. Veja o que aconteceu na pandemia. Se ele está caindo, a visão do mercado é que o risco está caindo. Ponto. Vamos olhar aqui no gráfico mais rápido, né? Tempo menor. Olha só, caindo, encontrou aqui alguma resistência na mandíbula, mas continua caindo, tem encontrado suporte na segunda volatilidade, né? Olha só, sempre na segunda volatilidade. Então aqui é simples, né? Se você vendeu num topo, você fecha a operação quando ele chega na segunda volatilidade e consegue pegar essa variação de preço aqui, consegue pegar essa variação de preço aqui, consegue pegar essa variação de preço aqui, e assim você vai ganhar dinheiro. Certo? Não é tão difícil assim. Difícil você tomar decisão com conhecimento. Ah, sim, se a gente olhar aqui o Maximus, né, ele está meio tímido. Ou seja, não esperem grandes movimentações do ouro para os próximos dias. Tá? Ele provavelmente vai continuar caindo, mas não espere movimentos muito vigorosos. No euro, continua caindo. Se o euro continua caindo, significa que o dólar continua valorizando. Eu estou vendo um monte de gente aqui no Brasil falando que o dólar está desvalorizando. Gente, por favor, não fale besteira. Não engane as pessoas assim. Olha aqui, em relação ao euro, a segunda moeda mais forte cotada em bolsa, né? Eu diria que a libra esterlina é mais forte, mas ela já não está mais no seu momento de glória. Então, assim, uma das moedas mais fortes negociadas em bolsa fora o dólar, olha o que está acontecendo. É queda. Se o euro está desvalorizando, por consequência, o dólar está valorizando frente ao euro. Vamos olhar aqui no tempo menor, olha só. É uma queda contínua. Contínua. Tenho que dizer, o Maximus está dando uma corrigida aqui, porque naturalmente o preço ele corrige. Olha quantos altos e baixos o Maximus fez. E o preço continua, né? Ele subiu, chegou numa resistência, caiu. Isso. A tendência principal é de queda. Não vai mudar se não houver uma razão para isso. Certo? Vamos olhar a libra esterlina que eu acabei de comentar. Queda. Queda, gente. Isso daqui é queda. Libra esterlina desvalorizando, dólar valorizando em relação à libra esterlina. Pegamos as duas moedas mais. As três moedas mais valiosas do mundo estão aqui: dólar, libra esterlina e euro. Quem que está ganhando das duas? O dólar. O dólar está desvalorizando? Sim. Como assim? Ah, mas ele está baixo, desvalorizado em relação ao real. É verdade. Ele está na faixa de 5, né, grosso modo. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Mas é algo sustentável? Olha para o mundo, olha para o euro, olha para a libra. E pega a porcaria, desculpa o termo, da nossa moeda real aqui no Brasil. Vocês acham que ela tem mais condições de te segurar do que estas moedas? Se você acha isso, desculpa, vai procurar outra profissão. O mercado financeiro não é para você. E eu tenho visto isso sendo dito até por influenciadores financeiros do mercado. Eu acho lamentável. Enfim, né? Vamos lá. Aqui num tempo mais rápido, dá para ver claramente, está caindo. O Maximus está chegando próximo de zero. Aqui ele também chegou. Certo? Agora, o contexto aqui está mostrando que existe uma resistência aqui que a Libra não consegue passar. Ela vai cair de novo. Como já caiu na sexta-feira, diga-se de passagem. O dólar versus ien, aqui lembrando que é o contrário. Quando o preço sobe, o dólar valoriza. Quando o preço cai, o ien valoriza. Então, se está subindo, quem está valorizando?
o dólar. Então o dólar está valorizando frente à moeda japonesa. E você ia querendo dizer aí que o real está bambamã. Não posso falar o que eu penso aqui porque seria deselegante, mas pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, está indo forte o dólar frente à libra, ao ien, já faz um tempo. Aqui num quadro de tempo mais rápido, né, mesma coisa, ó, continua subindo, não tem nem o que dizer. Né? Aqui, se você quiser ganhar dinheiro, né, pega um desses fundos aqui, né, esse fundo aqui, esse fundo aqui, esse fundo aqui, né, esse fundo aqui, e compra. Compra dólar e ien. Né? Quando ele começa, ele bater numa linha importante, normalmente a segunda volatilidade, vende. Vai ganhar dinheiro. Mas só faça isso se você souber o que está fazendo. Como eu lembro sempre, esse canal é educacional. Né, para você entender certas coisas. Eu estou aqui para te ajudar, mas o discernimento para saber operar, a gente ensina nos nossos cursos. Certo? Então, jamais siga aqui um comentário meu cegamente. Faça se você souber o que está fazendo. Até porque, se você faz isso, amanhã o contexto muda, né, e eu só vou falar disso de novo na outra semana, você vai se ferrar. Né, vai perder. Não vai dizer que sou eu depois. Você tem que saber a hora que tem que entrar, a hora que tem que sair. Aqui eu estou oferecendo a minha visão de mercado para te ajudar a tomar suas decisões. Certo? Então, jamais se esqueçam disso. O dólar yuan, mesma coisa, né? Quando sobe o dólar valoriza, quando cai o yuan valoriza. O que a gente está vendo aqui? Dólar valorizando. E tem gente toda empolgada dizendo que o yuan é a nova moeda internacional, blá blá blá. Gente, pelo amor de Deus. Se você acredita nisso, você se comportou como um tolo. Uma tola. Isso tem cura. Né? É estudar, é conhecer, etc. Agora, se você é um cara de mercado que conhece supostamente a parte financeira e está falando uma besteira dessa, aí você é maldoso ou maldosa. Está enganando as pessoas. Lamentável. Ou não entendeu nada do que você está falando, do que você estudou. Aí é grave, mano. Aí é ignorante. Fazer o quê? Dólar Yuan com o tempo mais longo, eu já estou afiado, né? Desculpem aí os que não gostam muito disso, mas é que eu vejo tanta gente falando bobagem, mentira no mercado, que às vezes eu não consigo deixar de externar. Tá? Então, mesma coisa, comprar num suporte como esse, vender quando chega numa linha importante como aqui, como aqui, e comprar aqui, é mais ou menos o mesmo comportamento. Só precisa saber como tomar essa decisão, né? Isso a gente ensina nos nossos cursos, para perceber se ali de repente não é um momento em que ele vai ultrapassar aquele suporte e vai entrar em derrocada. Certo? É um pouco mais difícil, exige um pouco mais de dedicação. Tá? Não é aqui num vídeo de abertura da semana que a gente vai conseguir explicar. Depois a gente vem aqui com a soja. Soja deu uma estabilizada. Tá? Deu uma estabilizada. Certo? Significa que ela não exerce nenhuma contribuição com a inflação nesse momento, né? Ela está no mesmo patamar. Depois aqui, não, é aqui mesmo. Vamos lá? Isso. Olha só, bem lateralizado. Essa aqui só torta, né? De novo, vou aprender. Melhorou um pouquinho. Bem lateralizado. Então ela está paradona. Simplesmente paradona. Não tem muito o que falar aqui porque ela está parada. Mesmo que tenha um movimento aqui no máximo, ela está parada. Então, sem empolgação. Soja parada. Milho. Oh, milho deu uma reagida bonita, rompeu a linha aqui da mandíbula, uma linha importante. Aqui, ó. O Maximus virou para o positivo, olha só, virou para o positivo
Isso também é importante, apesar de que a gente tem uma tendência de queda, né? E ele ainda não rompeu esta linha aqui, ó. Esta linha aqui. Ainda não rompeu. Ele vai romper quando chegar lá na segunda volatilidade. Então, por enquanto não virou, mas a possibilidade de virada alta é significativa. Mas vamos com calma. Isso pode acontecer essa semana, tem que ficar atento. Mas acreditem, a possibilidade é significativa. De repente, está na hora de começar a fazer compra aí no milho. Porém, eu acredito que ele ainda vai fazer uma correção, vai testar provavelmente essa linha aqui da mandíbula, talvez a dos dentes do crocodilo, e aí sim vai engrenar uma alta. Essa correçãozinha é importante que aconteça para a gente ter mais confiança no movimento e ter um melhor ponto de compra também. Certo? Então aguarda um pouquinho, mas está num momento bacana o milho. Aqui uma visão com um time frame quadro temporal mais rápido. Está chegando na segunda volatilidade, é o que eu falei. Ele está chegando num ponto que normalmente corrige. Aqui em 61, 62, né, a linha aqui do Fibonacci, ainda com forte propensão à alta, né, mas olha só, a agitação do mercado já está indicando um momento de saturação do movimento e está chegando na segunda volatilidade. Provavelmente esse preço vai dar uma lateralizada ou vai cair, corrigir, né, para depois continuar subindo. E aí sim vai ser um momento bacana de comprar. Tá, vamos ver, isso provavelmente vai estar mais evidenciado na próxima semana. Aqui o boi gordo, ele ainda bem paradinho, né? Eu diria, ó, quase nada de coisa aqui. Boi gordo no momento é só para observar. Não dá para fazer nada de maneira mais consistente, de maneira mais cuidadosa, né, confiável nesse contexto aqui. Tá bem ruim. Tá bom? Então nada de mexer com esse ativo no momento. E o ativo que é bem bacana de ganhar dinheiro com ele, que é o petróleo. Só tem que tomar cuidado para não virar o contrato. Você vai ter que ir lá buscar os seus barris de petróleo, porque aqui é que entrega física, não é financeiro, né, como os outros, mas ó, uma certa lateralidade, né? Apesar de que ó, houve um movimento de alta, mas é uma certa lateralidade, ele está meio paradão. Em breve vai ter a reunião da OPEP. E eu acredito que a OPEP vai apertar um pouco mais a produção para poder aumentar o preço. Certo? Aqui olhando num time frame maior, ou melhor, menor, né, ou seja, mais rápido, ele está bem lateral, né? Eu estive operando o dólar esses dias e estava dificilzinho, ele não se mexia. Estava difícil, estava muito lento, né? Então não está muito fácil não, mas ainda dá para ganhar dinheiro. Certo? Mas atenção, né, principalmente com a próxima reunião da OPEP, que ela deve alterar o critério de precificação. Certo? Muito bem, então vamos voltar para cá e comentamos, né, esta abertura, a nossa visão sobre esses ativos que estão em tela. Fizemos uma série de outros comentários que eu espero que vocês apreciem igualmente. E fiquem atentos, gente. Tem muita gente falando bobagem no mercado. É um momento de transição. O mercado o internacional está querendo retomar o movimento de alta, de maneira geral, né? Ações em alta, juros em queda. Mas ainda a gente está de uma fase transitória. Então haverá altos e baixos. Cuidado. Para quem gosta de posicionar-se no mercado e deixar lá, mais cuidado ainda. O momento é para operações mais curtas, porque ainda há volatilidade significativa. Tá? Fiquem atentos. Espero que vocês tenham gostado
de mais essa abertura semanal global do macroeconômico. E encontro com vocês no próximo domingo, dia 4, se eu não estou enganado, para a próxima. Bom, até lá, um abraço.